Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de aprofundamento bíblico, paz e bem. Então, nós estamos falando, do Jesus histórico e o Cristo da fé. Hoje nós vamos continuar com o nosso estudo, os movimentos populares na época de Jesus. Já começou antes de Jesus nascer, os movimentos populares. E o melhor livro para a gente entender o Jesus histórico, bem simples, é esse aqui, ó. É um livro bem simples, fácil de ler, letra grande, que chama Com Jesus na Contramão, com o nosso amigo e irmão Carlos Mester. Aqui você vai ter tudo da história de Jesus numa linguagem popular. Muito bem, nós estamos vivendo agora na época da Páscoa, o tempo pascal, na oitava da Páscoa. E nós agora, semana passada, nós refletimos sobre a vida, a paixão e a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Veja bem, quando a gente vai ver todo esse movimento na Semana Santa, Jesus jogado para lá, Jesus jogado para cá, Jesus foi jogado para o sumo sacerdote, foi jogado para Pilatos, foi jogado para Herodes. Todo esse movimento para lá para cá mostra como é que era o período, da época de Jesus e como é que era também o processo político na sua época. Muito bem, quando o Império Romano ocupou a Palestina, no ano 63 a.C., então já nomearam aqui um rapaz chamado Herodes, o Grande. Ele era um coronel militar que era da Galileia. Então Herodes, que queria matar Jesus, logo quando Jesus era pequenininho, está lá em Marcos, está em Mateus, no capítulo 2, versículo 1, que os magos foram lá perguntar, aonde está o rei dos judeus? Que nós vimos a sua estrela e viemos adorar. Aí diz lá no versículo 3 do capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus, que toda a Jerusalém ficou alarmada. Por quê? Porque ali o rei era o filho do Herodes. Como é que nasceu um outro rei agora? Então Herodes disse para os reis magos: vocês vão lá, procuram o menino e depois vem me avisar, que eu também quero adorá-lo. Mas o adorá-lo dele era cortar a cabeça do menino. Mas o anjo avisou José, que o Herodes queria matar, e ele fugiu para o Egito. A historinha está tudo lá, no capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus. Muito bem. Quando Herodes percebeu que estava sendo enganados, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Olha que judiação. Foi uma tragédia. Então, assim é os poderosos daquela época. E assim é os poderosos de hoje. Muito bem. Então, Jesus foi assassinado pelo poder político, que é o poder político romano e o poder político do judaísmo. Então Jesus não morreu de acidente e nem de doença. Aí alguém diz, mas era preciso ele morrer para nos salvar. Isso aí foi uma construção teológica a partir dos tempos. Mas vocês acreditam que um pai quer ver o seu filho morto? Não. Deus é cheio de misericórdia. Ele queria ver seu filho morto? Não. Mas ele enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo. Ele enviou o seu filho ao mundo para salvar o mundo. João 3, 16 e 17. Mas o mundo não o aceitou. Então, meus irmãos, quando o Império Romano chegou aqui no ano 63, eles invadiram e foi matando. Aqueles que aceitou ser escravo, foi escravo. Aqueles que não aceitaram ser escravo, foi assassinado. E o império ficou com todo
a sua terra. Aí foi uma revolta total. Pensou o cara chegar aqui no nosso país e ir roubando nossa terra, roubando nossa casa, matando nossos filhos? Foi violência para tudo quanto é lado. Mas não tinha rumo, não tinha organização. Isso foi no ano 63 até o ano 37 a.C. Depois, do ano 37 a.C. até o ano 4 a.C., foi o nascimento de Jesus. E nessa época, o Herodes, né, aquele que mandou matar as crianças, está no capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus, versículo 16, ele tinha a missão de reprimir todos aqueles e aquelas que reclamassem alguma coisa. Então tinha que ficar calado e não podia falar nada. Jesus viveu numa época muito difícil. Séforis era a capital da Galileia. O Arquelau, que era o filho do Herodes o Grande, só num dia lá na Páscoa, o pessoal se revoltou, ele mandou matar 3.000 pessoas, crucificou 3.000 pessoas. E Jesus morava a 8 quilômetros retirado de Séforis. E ele tinha entre 8 e 10 anos. Então, para vocês verem como é que Jesus viveu numa época muito difícil. Os líderes não sabiam mais o que fazer. Na Semana Santa, então, nós vemos claramente essa questão, então. Levando Jesus para lá, para cá, flagelando, colocando coroa de espinho na cabeça dele, batendo nele e pregaram ele numa cruz e ele foi assassinado. Mas ele não ficou morto. Todos nós sabemos disso. A grande alegria foi domingo agora. Deus mostrou para todos os poderosos que a vida é mais importante do que a morte. Com certeza, né? E Jesus, e Deus, Pai, ressuscitou Jesus. E como é que a gente sabe disso? Porque os discípulos deram testemunho durante toda a sua vida. Ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus não é um caso assim, não é um fantasma. Não. Ele comeu conosco. Ele bebeu com a gente. Comeu peixe, né? Comeu pão. Ele deu testemunha. E ele diz, vamos começar tudo de novo lá na Galileia. Muito bem, pessoal. Aí Jesus entrou em cena. Então, agora nós vamos ler o texto da Semana Santa, que é do Domingo de Ramos, que é o Marcos, capítulo 11, do versículo de 1 a 11. Normalmente, as igrejas lê até o versículo 10 só. Mas nós vamos ler até o 11 para nós entender bem como é que foi essa história. Diz assim, quando se aproximaram de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao vilarejo que está aí adiante de vocês. Entrando nele, vocês logo encontrarão um jumento amarrado, na qual alguém ainda não montou. Solte-no e tragam aqui. Se alguém disser, por que vocês estão fazendo isso? Vocês respondem, o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta para cá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado junto de uma porta. E o soltaram. Alguns dos que estavam aí perguntaram, o que vocês estão fazendo soltando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia dito. Eles o deixaram levar. Levaram então o jumentinho e sobre ele colocaram os seus próprios mantos. E Jesus montou nele. Muitos estenderam seus próprios mantos
pelo caminho, e outros estenderam ramos de árvores que tinha cortado do campo. Os que iam à frente e os que seguiam atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e depois de observar tudo ao redor, saiu com os 12 rumo a Betânia, porque já era tarde. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos, olha, aqui dá para perceber o grande líder popular Jesus. Então, o movimento popular de Jesus, com seus discípulos e todo o povão, se tornou um movimento profético. Porque Jesus veio aqui para salvar o mundo que estava morrendo de fome, morrendo de doença, morrendo de violência, morrendo sem terra, se tornando escravo. Esse termo aqui, ó, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem de nosso pai Davi, hosanas nas alturas. Eles gritaram. Esse termo, essa palavra hosana, ela vem lá do hebraico. Está no Salmo 118. Vocês podem procurar lá. Salmo 118. O versículo 25 e 26. Essa palavra significa Roshenha, que significa hoje é o dia da nossa libertação. Hoje é o dia da nossa salvação. Então, pessoal, é um grito de desespero. Olha, Javé, tenha piedade de nós, salva-nos. Vai lá no Salmo para vocês verem como está escrito assim. Salva-nos, tenha piedade de nós. E Deus teve piedade deles, né? Mandou Jesus para salvar eles. Lá no Evangelho segundo Lucas, que é no capítulo 19, a partir do versículo 31, tem o mesmo texto. Só que lá, como o Evangelho segundo Marcos foi o primeiro a ser escrito, o Lucas completou mais uma frase que tinha acontecido. Quando ele estava entrando na cidade, todo mundo gritando: Hosana, Hosana, filho de Davi, que vem nos salvar. Veio os doutores da lei, reprimiram Jesus, Jesus repreendeu Jesus, manda o seu discípulo calar a boca. Está lá no Evangelho segundo Lucas, né, no capítulo 19, versículo 37 a 39, que diz assim, ele diz assim: se eles parar de gritar, as pedras gritarão. O que quer dizer isso, meus irmãos e minhas irmãs? Não tem mais volta. Deus mandou eu aqui para fazer o bem para esse povo, e nós vamos fazer. Então esse é o Jesus da história. É o Cristo da fé. Às vezes a gente lê o texto assim meio despercebido, a gente não vê o grande líder popular. Que nem hoje tem os grandes líderes populares, né? Tanto na religião evangélica, na igreja católica, como na política, como no meio popular. Como no meio popular. A igreja católica, ela não pode misturar com política. Igreja e religião não se misturam. Mas nós vivemos junto. Nós andamos junto com a igreja e com a política. Então a igreja não tem partido. Não, nenhuma igreja deve ter partido. Mas a igreja tem que tomar partido como Jesus tomou partido do lado de quem estava precisando. Então se tiver algum padre, ou pastor, ou bispo, fazendo campanha para candidato A ou B, aí não pode. Não pode, isso aí é politicagem. Mas tem que fazer a política do bem comum. Porque política significa organização. Se eu moro aqui, eu e minha esposa, vai ter que ter a política do bem comum.
Eu não posso fazer o que eu quero e nem ela fazer o que ela quer. Tem que fazer o que nós queremos, o que nós combinamos. Então Jesus foi um grande líder. E por isso que ele foi assassinado. Mas aí o pessoal tem medo. Ah, assassinado? Ele morreu para nos salvar. Correto. Tudo certo. Só que aqui, por que Jesus morreu na cruz? É uma pergunta que o pessoal faz. Ele morreu para nos salvar. Só que a pergunta não é essa, né? É para quê? Para que Jesus foi assassinado? Para quê? É causal. Qual a causa que mataram ele? Ninguém mata ninguém à toa. Lá no capítulo 23 do Evangelho segundo Lucas, no versículo 3, diz assim: nós estamos apresentando esse Jesus aqui porque ele está subvertendo a lei. Ele está dizendo que ele mesmo é o rei, mas o rei é César. Subverter significa passar para cima, é inverter a história. Mas Jesus foi e continua sendo o rei, aliás, porque ele veio aqui para nos ensinar o reino de Deus. E o reino de Deus começa onde? É lá no céu? Não. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Então, venha a nós aqui o vosso reino. Pessoal, outra coisa interessante. Quando a gente vai na missa, o padre diz assim: orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Como é que nós responde? Nós responde assim: recebe, ó Senhor, em tuas mãos esse nosso sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e por toda a Santa Igreja. Então, nós vamos lá para receber a Eucaristia, para escutar a palavra de Deus, para o meu bem, e para o seu bem, e para o bem do mundo. Se alguém perguntar por que você participa da igreja, participa da religião, você fala: participe para o meu bem e para o seu bem. É assim que Jesus ensinou. E aqui, por que Jesus entrou no jumentinho? Quem que montava o jumento? Quem que monta jumento hoje? Aonde tem mais jumento é no Nordeste. Vai lá para vocês verem. Quem é de lá já sabe. Jumento é o pobre dos pobres que tem jumento. Rico não tem jumento. Aquela época tinha cavalão, vamos dizer, borrão, manga larga. Hoje em dia tem a Montana, tem a Hilux 4x4, trator, que é as grandes marcas, grandes máquinas. O pobre tem jumento. E Jesus entrou em Jerusalém como o rei dos pobres, que vem trazer um reino diferente do reino do César e do reino dos judeus, que é o reino do amor, é o reino da compaixão, o reino para cuidar de todo mundo. Então, os movimentos populares na época de Jesus, não é verdade? Então, pessoal, aí o que aconteceu? Quando Jesus estava já adulto, no ano 27, né, depois de Cristo, porque ele foi morto no ano 33, o Arquelau tomou conta da província, né? E essa mudança do regime trouxe até alguma calma calma, né? Porque acabou as grandes guerras. Mas qual é essa calma? Essa calma era, pessoal, cala a boca, senão vocês apanham, senão vocês morrem. Mas a fome continuou em todos os lugares. Quando eu fui lá em Israel, eu passei na montanha de Massada. Vocês entram no YouTube, procura Massada para vocês verem. Tem lá um filminho lá de 15 minutos, alguns mais grandes, outros menores. Vai contar a última resistência dos judeus contra o Império Romano, no ano 73 depois de Cristo. Os romanos entrou pelo norte e foi sentido sul. Lá, essa montanha
fica de frente ao Mar Morto. Eu fui lá, eu chorei muito lá. Porque lá, eles ficaram 3 anos lá, refugiados em cima de uma montanha. Não podia descer e nem nada. Então ia ser assassinado pelo Império. E o Império não conseguia chegar lá. Porque colocava escada, eles chutavam a escada. Então eles montaram, até hoje tem lá, montaram uma rampa na montanha. Depois de 3 anos eles chegaram lá. Os romanos. Quando eles chegaram lá, tiveram uma grande surpresa. Os judeus estavam todos mortos. Eles preferiram morrer do que ser escravo. Porque Deus nos criou para ser livre. É o que eles aprenderam. E Jesus nos criou para nós ser livres. E uma surpresa muito grande. Eles não morreram de fome nem de sede. Lá estava cheio de comidas. Água para tudo quanto é canto, tâmara, pão. Tinha tudo. Para mostrar para os romanos como que eles eram organizados e organizadas. Então, pessoal, vocês lêem também depois, por favor, vocês estão assistindo o vídeo aí, o Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Vai mostrar o grande movimento de Jesus, que Jesus multiplicou o pão para 5.000 homens, não contando mulheres e crianças. O Evangelho segundo Marcos só fala 5.000 homens. Quando você vai ver esse mesmo Evangelho em Mateus e Lucas, fala não contando mulheres e crianças. E segundo os estudiosos, que contando as crianças e as mulheres, dá 15.000 pessoas. Então Jesus tratou lá no deserto de 15.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Foi milagre ou foi partilha? Leia lá e pensa para vocês verem. Que coisa bonita, né? Então, Jesus, a gente sabe da história dele quando ele era pequeno, né, criança. Depois nós sabemos dele aos 12 anos, que foi a viagem dele para Jerusalém. Que Maria procurava, José procurava, enquanto ele conversando com os doutores. E o pessoal ficou admirado de tanta sabedoria que ele tinha. E depois, aos 30 anos, quando ele entrou, ele formou esse movimento. Por quê? Ninguém faz nada sozinho. Olha, o bispo tem as paróquias têm as comunidades, tem nós. Então, tudo tem que ser organizado, uma grande organização. A igreja é bem organizada, a igreja católica, viu? Tem o Vaticano, tem as dioceses têm as paróquias têm as comunidades, e as comunidades têm seus grupos de pastorais, pastoral de saúde, pastoral da comunhão, pastoral da leitura, pastoral da terra, e assim por diante. Meus irmãos, a hora já está chegando, passa muito rápido, mas daqui a 15 dias nós vamos continuar com esse estudo, né? Para a gente ver agora os líderes proféticos. Aqui nós estamos os líderes populares, né? Agora nós vamos ver as lideranças proféticas, que era Jesus, João e muitos outros. João Batista e Jesus estavam na frente, mas tinha muitos outros. Então vamos ficando por aqui e procurando pensar. Nós estamos estudando o Jesus da história. É diferente do Jesus da fé. Mas os dois é importante, porque todos nós conhecemos Jesus a partir da fé. Então um abraço grande e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo para todo mundo, pessoal. Quanto mais gente assistir, mais a gente vai evangelizar. Um abraço grande a todos e a todas.